Já estamos de volta, hein, com o nosso Manhã da Piedade. E agora vamos falar de erros. É isto mesmo, gente. Existe um ditado popular e clássico que diz que errar é humano. E, de fato, né, o erro é uma característica nossa, uma característica humana. E pode até ser considerado natural. Afinal, não somos todos perfeitos e não sabemos tudo, né? Mas e aí? Por que, então, nós passamos tanto tempo na vida, né, tentando não cometer erros ou falhas? Elas irão surgir durante nossa jornada, né? O mais importante, então, é ter consciência, levantar e sacudir a poeira e manter o foco, né? Já parou para pensar, você aí do outro lado, que um erro pode ser um dos melhores caminhos para o crescimento pessoal e até profissional? É sobre este assunto que eu converso agora aqui no programa com a Cíntia Delisola, especialista em memorização, aprendizagem acelerada também. Cíntia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui e falar de um tema tão importante como a aprendizagem. Pois é, aprendizagem e erros também, meu Deus. Falei seu nome correto ou eu errei? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Foi para Vamos contextualizar exatamente, né, que o erro faz parte do processo. Exatamente. Por que as pessoas têm tanto medo de errar, Cíntia? Isso começa realmente na cultura. Quando, por exemplo, uma criança, ela erra no inicinho, só no inicinho, ela recebe um monte de amor. Então, por exemplo, a criança, ela se permite começar a andar, começar a falar, e a cada queda, a cada ousadia dela, ela recebe carinho. Sim. Naquele momento, ela tem um boom de aprendizagem. Por quê? Porque ela tem estímulo a se permitir a tentativa e erro. Agora, o que acontece quando a criança começa a crescer? No momento que ela comete um erro na escolinha, no momento que ela comete um erro em casa, aí já até falei errado, gente. Aí ela começa a ser cobrada e repreendida. Ela começa a ser cobrada e repreendida, e aí ela associa imediatamente que tentativa e erro não seria tão legal assim. Isso que acontece com a gente o tempo inteiro, então. Exatamente. Imagina, por exemplo, em um mundo corporativo. O erro simboliza na empresa perda de dinheiro, energia, tempo. As pessoas estão lá muito pressionadas a cumprir metas. Então, o erro ele não é visto de uma maneira tão bonita de nossa, que bom você está ousando em fazer algo novo. O erro é, você é um idiota. E aí as pessoas vão começando a se modelar de uma maneira negativa. Por isso o medo de errar. Por isso o medo de errar. Agora, e às vezes isso é tão ruim, né? Porque as pessoas deixam de tentar algo novo, deixam de arriscar também, né, Cíntia? Exatamente. Eu gosto de lembrar o seguinte, são lembretes do óbvio, né? Assim como errar é humano e todo mundo sabe disso, todo mundo quer ser ET. Pois é, gente. Nós somos humanos e nós erramos o tempo inteiro e é normal. Lógico, não vamos falar, é normal, vamos relaxar e errar. Não é assim, né, Cíntia? Uma coisa é você continuamente buscar o aprendizado. Sim, por meio do erro. Por meio do erro, aceitando o erro. Outra coisa é você associar o erro enquanto você fracasso. Então, a primeira coisa que eu gosto de sugerir é o seguinte: se você aí está se propondo a aprender algo novo, aceita. Se é algo novo, necessariamente você vai passar por tentativa e erro. Faz parte do processo. É comum errar nesse processo, então, de novidade, algo novo? É não só comum, é inerente ao processo. Então, na neurociência, eu, por exemplo, estudei também medicina na Federal do Rio de Janeiro, que foi onde eu ganhei muitas informações para compartilhar aqui com vocês. A base da neurociência, no que diz respeito à aprendizagem, seria: você aprende por observação, repetição e tentativa e erro. Então, é simples. Se você vai aprender algo novo, significa que não sabe. E necessariamente você vai ter que passar pelo erro. Agora, qual que é a grande sacada? No momento que a gente para de associar erro enquanto fracasso. E é isso que nós fazemos o tempo inteiro, às vezes? Isso que nós Por fazemos isso que torna o tempo... negativo. Exatamente. Qual a sugestão que eu gosto de passar para as pessoas se permitirem mais, né? Se você aí vai fazer algo novo, necessariamente você vai errar, certo? Isso significa, na verdade, que você é ousado, você tem coragem. Porque é a pessoa que tem coragem que vai para uma jornada completamente nova e vai passar por tentativa e erro. Posso compartilhar uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, na minha jornada? Eu, por exemplo, eu sou palestrante. Desde novinha eu dou aula. Só que eu era aquela palestrante do CUSP. O que é palestrante do CUSP? Precisa só de um papel, às vezes um guardanapo e tudo tá certo, né? Um flip chart, alguma coisa assim. E aí, por uma pressão mesmo de mudança cultural, começaram a demandar que eu usasse o tal do projetor. Parece besteira, né? Se a pessoa já é professora... Mas não, tem que adaptar.
ali, né? Existe uma adaptação. Então, o que aconteceu? Fui eu para a minha primeira apresentação com o projetor. Como que você acha que foi? No início difícil, né? A primeira apresentação, só que eu já fui sabendo que eu erraria. Essa é a grande diferença. Aí minha primeira apresentação falei tudo, sem passar os slides. E no final falei, gente, então, tinha essa coisa aqui, né? Então vamos passar. Falei, acabou, valeu, falou. Mas você tinha preparado o seu psicológico para isso. Exatamente. Eu não vou com a pretensão de, pela primeira vez, já fazer o perfeito. Querer arrasar e acertar tudo. Exatamente. Então, eu abraço o erro e dou gargalhada. Então, Essa é a dica, então, pra gente, no nosso dia a dia? Uma grande dica é exatamente essa. É você contar que o erro vai existir, ao invés de contar com a perfeição, que é utopia. E outra coisa é o seguinte, toda vez que eu vou fazer algo novo, eu falo assim, gente, eu tô arrasando, eu sou corajosa. Por quê? Porque significa que eu tô saindo da minha zona do conhecido. Aliás, outra até sugestão de ressignificação. Porque muitos falam em zona de conforto, zona de desconforto, e que no aprendizado você vai para a zona do desconforto. Mas aí você está associando no inconsciente que aprender é desconforto. É desconfortável. É desconfortável. É verdade. Então, uma ressignificação, né? Ao invés de zona de conforto. Conhecido e desconhecido. Conhecido e desconhecido. Gostei mais disso também, né? Que você tá ali aberta ao desconhecido. Exatamente. Aprender algo novo, né? Exatamente. Eu senti aquelas pessoas que erram e ficam se cobrando por aquele erro. O que isso pode trazer de negativo em relação ao psicológico delas no decorrer dos dias da vida dessa pessoa? Nossa, o que normalmente acontece é que a pessoa ela começa a reviver aquela situação negativa, ela começa a fantasiar, alucinar mesmo, eventos ainda mais caóticos, achando porque ela teve aquele erro ele vai se replicar continuamente e ela se fecha numa concha. E aí, necessariamente, se ela se fecha numa concha, ela começa a ter medo de se propor algo novo, ela começa só a replicar aquilo que ela tem certeza, começa até a criar historinhas. Por exemplo, ela tentou falar inglês, vamos supor, e ela passou por uma vergonha, constrangimento. Aí ela se fecha numa caixinha porque ela associou que inglês é dor, constrangimento. Daí, ela começa a contar histórias como, mas eu nunca gostei do inglês. É uma invenção, na verdade, ela começa a né? criar justificativas para se proteger, para continuar dentro daquela caixinha. Para manter ali no bem-estar. Só que no inconsciente dela, o que ela está realmente fazendo, ela está gerando ali bloqueios que vão cercear as escolhas de uma vida. Tudo em função de um evento. Então, imagina quanto fechar de portas, fechar de janelas em função de um evento. Pois é, você falou de fechar portas, fechar janelas, e aí eu queria pegar um gancho nessa questão. As pessoas perdem oportunidades de crescimento pessoal, profissional, por medo de errar no novo desafio, na nova proposta? Perfeitamente. Eu, por exemplo, eu dou consultoria em multinacionais, em grandes empresas, e eu vejo lá dentro que as pessoas têm medo de se propor uma função diferente dentro da empresa, em função desse medo. E aí elas ficam naquele casulo, criando, não, eu ainda vou me preparar mais. Eu ainda não estou bom o suficiente. Só que, e muitas vezes que a gente vê, não é o sistema que está fechando a porta para a pessoa, mas a própria pessoa que está se fechando a porta. E isso é muito pesado, né? Quando a gente percebe que os nãos estão sendo ali fantasiados por ela. E se ela tentasse? E se ela fosse a única, por exemplo, a fazer a proposta? Tem muito também do outro. O que o outro vai pensar se eu errar? Ou, no caso, quem não esquece um erro anterior. Porque o outro que estava ao meu lado criticou o meu trabalho. Isso também atrapalha? Com certeza. E aí, dessa forma, a pessoa ela começa a se modelar em função do comportamento do outro, em aceitar ou reprimir, e ela vai se fechando. Agora, uma sugestão. A gente não tem como controlar o outro. É só nós mesmos. Só nós mesmos. A gente não tem como controlar circunstâncias. Então, mais uma vez, se reprogramar, se aceitar enquanto humano, vai errar sim, vai tropeçar sim. Eu não estou falando para não continuar buscando um contínuo aprendizado, mas é encarar esse aprendizado como parte da tentativa e erro que vai acontecer. E vai se permitindo. Como aproveitar esse momento de erro ali para um momento de aprendizado para as nossas vidas, Cíntia? Uma das maneiras seria até perguntando para outra pessoa. Nossa, o que você faria diferente nessa situação? Ou se perguntar,
O que eu poderia ter feito de diferente nesse evento para evitar esse erro futuro? Ao invés de se punir, buscar realmente extrair algo de proveitoso daquela situação para fazer diferente no futuro. Agora, como que esses traumas de erros do passado, eles são considerados motivos de preocupação e aí a pessoa tem que procurar uma ajuda? Sim. No momento, quando existe um bloqueio, existem 3 reações instintivas super comuns, que servem até de dica, né, para vocês se identificarem melhor aí em casa. Um é atacar, o outro é fugir e o terceiro congelar. Então, como seria, por exemplo, uma pessoa passou vergonha fazendo uma apresentação em público. E aí ela associou, nossa, a interpretação, perceba que o problema não é o fato de falar bem ou mal em público. O problema é a interpretação de, por a apresentação não ter sido efetiva, ter sido boa, nossa, que fracasso que eu fui. Eu errei a interpretação que eu dei pro meu erro. Exatamente. Né? E aí, no momento que você interpreta, nossa, foi ruim a minha apresentação, não fiz de maneira adequada, o que os outros estão pensando, e aí internalizou aquele bloqueio. Nossa, aquilo foi fracasso. Né? Que é uma interpretação. E no momento que internaliza isso, gera-se um bloqueio, por exemplo, de atacar. Como que seria a reação instintiva de atacar? Alguém recebe novamente, essa pessoa recebe novamente um convite de apresentar em público. E ela fica com raiva. Ai, viu? Vai dar errado. E a pessoa começa a ficar com aquele sentimento negativo e externalizar isso por meio da raiva. E se for pensando que vai dar errado com essa raiva, vai dar errado. Vai dar errado mesmo. Ela já está se programando para isso. Outras 2 reações instintivas seria o congelar, na iminência de falar em público. Travar. Trava. A pessoa chega lá, ela está super preparada, mas fica tão nervosa que não acontece nada. Perfeitamente. Isso é efeito de bloqueio. E um terceiro seria o fugir. Então, a pessoa às vezes tem uma proposta maravilhosa de falar em público, ou de uma entrevista de emprego, ou de fazer algo novo, efetivamente, e ela foge. Como que seria essa fuga? Porque ela é metafórica, né? Então, seriam, depois eu vejo isso, o tal do adiar. O procrastinar, deixar para depois, muitas vezes é uma fuga do inconsciente, que está querendo evitar essa situação de dor e constrangimento. Então, se você aí de casa já se pegou travando, fugindo, adiando muito um evento, ou então ficando com raiva, a dica é a seguinte: inspira, respira. Inspiração faz toda a diferença, é verdade. Faz toda a diferença. E é uma dica tão simples, né? Tão simples que às vezes a gente não dá tanto valor a ela, né? Exatamente. Cíntia, adorei. Vou colocar essas dicas em prática também, por que não, né, gente? Muito obrigada, viu, pela presença e um ótimo dia para você. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Bom, e você aí de casa, fique atento então, viu, a essas dicas especiais que a Cíntia passou pra gente hoje aqui no programa. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, vamos para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouco.